Então, boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo, falando para todo mundo. Não só quem está assistindo a gente aqui ao vivo, mas quem vai acompanhar a gravação desse vídeo mais tarde, porque a gente tem aqui hoje alguém muito importante para a gente, alguém que a opinião a gente respeita imensamente, e que, sem dúvida nenhuma, é um momento para lá de importante para nosso público, para os jovens com que a gente trabalha, é um momento para lá de importante para a nossa equipe, para nós, gestores da ADEL, enfim. A Helena Singer está aqui com a gente hoje. A Helena é vice-presidente da Choca na América Latina para estratégias com juventude, é isso, Helena? Isso. E também é integrante do nosso conselho consultivo. É uma grande honra para a gente, ela está no nosso time. E também é uma grande honra estar com ela aqui hoje e poder ouvi-la sobre assuntos que para a gente, assim, faz parte lá no DNA mesmo, na origem da missão, do que é a ADEL, do que a ADEL nasceu para fazer na vida. Embora a gente tenha, ao longo dos anos, feito parecer que a gente se preocupa muito com essa coisa de criar negócios, desenvolver negócios, de empreendedorismo de negócios, a gente também sempre buscou deixar muito claro para todo mundo que, para a gente, empreender criando um negócio faz parte de algo muito maior, de um movimento muito maior que é anterior a esse, que é anterior, inclusive, como foi feito pelos 8 jovens que fundaram a ADEL em 2007. 8 jovens de comunidades rurais, no semiárido do Ceará, na região de Pentecoste, e que queriam fazer alguma coisa, cooperando entre eles, para contribuir com o desenvolvimento local a partir das expertises que eles acumularam na universidade, dos saberes, dos conhecimentos, enfim, do que eles aprenderam na universidade. E isso não tinha necessariamente uma pegada de negócios, eles não estavam pensando em abrir uma empresa, eles estavam pensando em iniciar uma jornada de desenvolvimento local, linkando o que eles tinham de conhecimento com o que era necessário fazer para contribuir para o desenvolvimento local e pagar isso, se pagar e gerar recursos para isso. E assim surgiu a ADEL. E boa parte do trabalho da ADEL a partir disseminar isso, essa mesma ideia, multiplicar essa ideia. E que pode ter uma pegada de negócios, em muitos casos tem, em outros casos não tem, e também é muito bem-vinda, é mais do que bem-vindo, mas acima ou abaixo dessa história de ser um empreendedor abrindo um negócio, não, está o fato de ser um empreendedor. E ser um empreendedor para a gente está dentro de um movimento ainda maior, de protagonismo, de ser um protagonista na sua comunidade, no seu território, mas na sua própria vida, na sua própria trajetória de vida, na sua capacidade de ter um projeto de vida, digamos assim. Uma coisa que começa muito cedo na vida. Começa quando você é adolescente, quando você é jovem. E no contexto rural, isso é mais agudo, mais importante ainda. A gente está falando de uma realidade que é um tanto hostil para jovens que desde muito cedo são bombardeados com a ideia de que o mais seguro, o mais certo para eles na vida é migrar. É ir para uma cidade grande, à procura de um emprego, mesmo que seja um emprego, um subemprego, como é chamado, um emprego em condições precárias, às vezes mal terminando o ensino médio, mas o mais cedo possível. Para jovens mulheres, esse desafio é 10 vezes, 100 vezes maior. A gente está falando de jovens mulheres que são adolescentes que são orientadas desde cedo a casar o mais rápido possível, se vincular a um homem que vai assumir um papel de trabalhador e migrar junto para fora da cidade. Isso vem mudando aos poucos e as meninas também vêm recebendo a mensagem que o melhor é elas mesmas saírem, mesmo que sejam sozinhas, mas ficar no território é sempre um grande desafio. E a gente assumiu esse desafio com o programa Jovem Empreendedor Rural, PGE, de mostrar que há alternativas, que é possível permanecer no meio rural e, ao mesmo tempo, ter mobilidade social positiva, ter estratégias para melhorar de vida, não só a sua, mas a vida da sua comunidade, da sua vizinhança, da sua família, da sua rede, que no meio rural existe uma rede de proteção que precisa e pode ser potencializada, que no meio rural existe e que no meio rural é possível ter sucesso
né? E a gente começou a mostrar um monte de exemplos, não só os jovens da Dell, mas outros jovens, que não só são empreendedores de negócios, que não só criaram e desenvolveram negócios, e às vezes até são negócios, mas que têm como principal foco melhorar as condições de vida e de trabalho das pessoas nas suas comunidades. Bem, o que eu fiz aqui foi só uma abertura aí de uma contextualizada para a gente começar o bate-papo com a Helena, que todos nós estamos muito ansiosos para escutar ela quase como uma consultora aqui hoje para a gente nesses assuntos, e vocês vão ter o privilégio de interagir com ela aqui, de escutar, e depois quem escutar isso em gravações que a gente vai passar em turmas de capacitação, em outros momentos de conscientização com jovens. A nossa equipe, eu espero que esteja aí assistindo, é sempre um momento de potências nossas sobre esse assunto. Boa noite, Helena. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada por organizar essa conversa, que para mim é sempre um prazer, tenho a maior admiração pela Dell, pelo trabalho de vocês, então estou feliz de estar aqui, podendo fazer essa conversa. Então, Helena, a gente está num momento que todo mundo diz, não só eu concordo, eu até uma visão pessimista, dizer que a gente está em tempos sombrios, considerando tudo que a gente está vivendo, a confluência de fatores de notícias negativas, o bombardeio, ainda mais pela inflação de informação que a gente tem, e todo mundo tem hoje, inclusive esses jovens têm na mão, na tela do celular. Para esses jovens que estão acompanhando o mundo hoje, essas notícias sobre Covid, o que acontece no cenário da política nacional, o que acontece no cenário da política global, na economia global, esse monte de informação. E com isso chega até eles e chega até a realidade das comunidades em que eles vivem. Na sua visão hoje, esses jovens em geral, o que eles têm na mão, o que eles têm de potência, como é que você entende o trabalho, o poder, a influência que um jovem pode ter para ajudar a sua comunidade nos dias de hoje, considerando tudo isso que está acontecendo? Olha, Glaucio, sem dúvida que é uma crise, é uma situação gravíssima, né? Uma situação de saúde pública trágica para muitas famílias, né? Trazendo a morte, e isso a gente não vai celebrar nunca. Agora, tem uma característica desse contexto que a gente está vivendo, que é a suspensão da vida na forma como ela vinha sendo tocada, né? E que há uma forma que nos levou até aqui, né? Esse vírus, essa pandemia, essa situação que o mundo está, é resultado da questão da degradação ambiental, que vai cada vez desmatando mais pedaços da terra e colocando os seres humanos em contato com o vírus que não tinham antes, porque animais que antes estavam separados da gente, que carregam esses vírus, entram em contato com a gente. A forma de produção dos alimentos, a forma de distribuição dos alimentos, né, o comércio, assim, países que produzem concentradamente os alimentos e vendem para o mundo todo, enfim, tudo muito agressivo, né, ao meio ambiente, e como se nós fôssemos desconectados disso. Temos também a questão da falta de políticas de saúde pública fortes o suficiente para garantir que todos tenham acesso ao atendimento necessário numa situação dessas, e no caso do Brasil, a questão do saneamento básico, né, que não possibilita nem que boa parte da população tenha acesso à água, o que dirá a condições de distanciamento físico. Então, essa situação já não estava boa, né? Já estávamos vivendo um mundo em que, inclusive, os jovens estavam chamando muito a atenção dos mais velhos sobre a nossa responsabilidade para garantir que eles tivessem um futuro, né? Um movimento ambientalista liderado por adolescentes, né? Pessoas muito jovens estavam gritando isso, né? Dizendo, escutem os cientistas, escutem o que a ciência vem dizendo há bastante tempo.
E a gente, no Brasil, vivendo um contexto muito pelo contrário, né, de desvalorização da ciência, de desvalorização das políticas públicas e desvalorização da educação. Agora, nesse contexto em que tudo fica em suspenso, a confiança das pessoas nas velhas estruturas também rui, né? Por exemplo, a confiança no sistema de ensino escolar baseado num prédio onde as pessoas vão todos os dias e que seguem uma rotina, as pessoas estão vivendo outras coisas agora, né? E estão entendendo que essa estrutura desse jeito não será suficiente e nem a mais adequada para os novos tempos. Então, também é um momento de a questão do desenvolvimento local, que vocês trabalham, né, quer dizer, a economia local, o desenvolvimento local. Os empreendedores sociais, de uma forma geral, eles constroem outros mundos possíveis que não teriam levado a gente até onde a gente está aqui. Outras formas de educar, outras formas de produzir, outras formas de consumir, de circular, né, de transportar. Nos vários campos, os empreendedores sociais fazem isso. Então, talvez este seja o momento em que, finalmente, os empreendedores sociais serão ouvidos. Haja mais espaço para ouvir as soluções locais, as soluções que não dependem da agressão ao meio físico e que não desconhecem as grandes desigualdades sociais, né? Pelo contrário, agem para reduzi-las. Então, pode ser uma oportunidade, pode trazer esperança para jovens que estão com uma imensa capacidade de transformar os seus contextos, porque as tecnologias possibilitam isso, inclusive até de casa, os jovens podem fazer coisas, né? Mas certamente também, quando superarmos essa situação do distanciamento físico, os jovens poderão retomar o que já vinham fazendo em termos de comunicação, de articulação, de produção de novos conhecimentos, de novas possibilidades. Os jovens têm hoje as ferramentas que possibilitam que eles tenham impacto nos seus mundos, no seu contexto, na sua comunidade, na sua escola, né? E talvez agora o mundo se prepare para que isso seja mais acessível para todos os jovens, né? Não apenas para aqueles que conseguem superar toda a estrutura institucional que não valoriza isso, né? A gente tem falado muito aqui sobre a palavrinha que tem virado um clichê por aí, a gente vê que ela está sendo jogada ao vento todo dia, e é uma dessas palavras que quando o mundo se apropria, que nem foi sustentabilidade, desenvolvimento, aí parece que ela se esvazia, mas ela não pode se esvaziar, porque ela é importante. Essa palavra resiliência talvez seja mais importante do que nunca, né? Adaptabilidade. E a gente tem falado muito, inclusive em lives anteriores, mas também com os jovens, que a gente está assessorando mais perto agora, sobre a importância para quem tem negócio de adaptar modelos de negócio, para quem tem modelos de impacto socioambiental, adaptar seus modelos de operação de qualquer forma, porque a gente já até falava sobre isso, quando a gente publicou aquele livro que você veio no lançamento aqui em Fortaleza, sobre a importância nessa história, nesse processo de empreender, das pessoas, especialmente os jovens, aprenderem a olhar para o seu contexto, o que tem de recurso, o que tem de oportunidade, o que tem de demanda, entre aspas, o que tem de desafio, mas também o que tem de recurso local que pode ser acionado, parcerias, amigos, o cara da padaria, da bodega, que pode ajudar, um terreno que esteja vazio, enfim. E mais do que nunca a gente vai precisar ser resiliente, todos nós, eu, você, em São Paulo, em Paris, Nova York, Londres, Tóquio, não faz diferença. E no meio rural também. Né? Mas a minha pergunta agora para você é muito direcionada a jovens. Se você fosse um jovem, um adolescente hoje, a gente está trabalhando com a faixa já a partir dos 14 anos que a gente começa a trabalhar na escola, você estivesse percebendo que na sua comunidade há desafios que te inquietam, não vou dizer te revoltam, mas te geram alguma indignação do ponto de vista de justiça ou de injustiça, de equanimidade, enfim, algo te inquieta. O que você faria? E antes de deixar responder, eu só vou destacar aqui que hoje, no final dessa live, a gente vai estar sorteando 3 livros para jovens já assim, ok?
Deixa a pergunta para você. Eu, se fosse uma jovem adolescente hoje, sensível às questões sociais do meu contexto, eu buscaria, em primeiro lugar, referências, né, para entender a situação que me sensibiliza, né, referências que estão na internet, mas também estão na escola, né, os professores, os próprios professores, né, estão nos livros, estão em todos os lugares, e estão nos debates, estão nas conversas com os próprios colegas, para a gente pensar junto, porque às vezes a gente vê uma situação que incomoda, mas a gente não entende totalmente ela, né? Então tem que haver uma reflexão. E a partir dessa reflexão, do conhecimento de outros projetos, de outras pessoas, de outras organizações que já atuam em relação a essa situação, porque muito provavelmente uma situação que nos sensibiliza outras pessoas também que já fazem alguma coisa em relação a ela. Pensar coletivamente sobre essa situação até encontrar alguma forma que seja nossa, que tenha a ver com as coisas que eu gosto, que tenha a ver com a minha forma de estar no mundo, com os meus talentos, com as minhas facilidades, para intervir nessa situação, né? E fazer isso em equipe, fazer isso em grupo, né? Conversar com os amigos, com os que estão mais parecidos com os meus gostos, os meus interesses, né? Vamos fazer junto, faz sentido para você essa ideia, vamos pensar junto e colocar essa ideia em prática. E aí, a partir daí, experimentar essa experiência que é definidora, né, da nossa vida sempre, que a gente é capaz de mudar o mundo. Uma coisinha pequena, começa por menor que seja, quando a gente vê o impacto de uma ação nossa em alguém, a gente percebe um poder enorme que a gente tem e que a gente não conhecia. E a partir disso, a nossa trajetória definitivamente é outra, né? O grande slogan que eu sempre achei fantástico, né? Todo mundo pode ser um causador de mudança, né? Everyone can be a change maker, que a Choca lançou. É um pouco, quer dizer, um pouco não, é muito do que a gente fala aqui, tanto se fala por aí sobre protagonismo, é exatamente isso. Todo mundo pode ser a fagulha que precisa para iniciar um grande processo de mudança, e tudo isso passa por mobilização. Helena, como convencer as pessoas no mundo onde a gente vê tanta, me desculpa a franqueza, mas cabeça dura? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, essa coisa de que todos podemos ser agentes de transformação é, de fato, todos. E as pessoas vão se convencer se elas mesmas tiverem essa oportunidade de transformar e de ver o impacto que isso tem. No caso dos jovens, dos adolescentes, é mais fácil, porque eles não têm que vencer um monte de resistências que nós adultos já construímos, exatamente porque quem nunca fez acha que não é capaz, acha que isso não é possível. Então, tem que desaprender muita coisa. As crianças, os adolescentes, não precisam desaprender tudo isso. Mas eles precisam ter a oportunidade de experimentar isso, e eles precisam ser demandados para isso. Então, a gente precisa, sobretudo, conversar e convencer e criar ferramentas, estratégias e possibilidades com as principais instituições aonde esses jovens estão, que são a escola e a família, né? Trabalhar com a escola e com a família, nesse sentido delas demandarem dos jovens que eles exerçam esse poder de transformação, porque elas demandam uma série de coisas dos jovens, demandam obediência, demandam que estudem, demandam que se comportem, que frequentem a escola, que passem em provas. E essas demandas, muitas vezes, são, inclusive, contrárias à capacidade do jovem de ser ativo, né? Porque são demandas sempre de muita passividade, para um mundo que já não existe mais, né? Então, assim, você tinha dito no começo, né, sobre a origem da ADEL, atuar com uma população que desde criança vai aprendendo que tem que sair do campo para ir para a cidade. Isso é muito da visão da escola, de um currículo, de um conteúdo que ensina isso, porque o conteúdo e o currículo é construído na cidade, não é construído no campo, a partir da realidade local.
né? Então, se a escola se engaja em investigar quais são as potências do território, a gente pede para os jovens fazerem isso. Mas imagina se a escola inteira está focada nisso. Imagina se a equipe de professores está orientando os processos para que todos os jovens possam fazer essa investigação sobre o território, essa reflexão coletiva sobre como transformar esse território num lugar em que a gente não queira sair daqui, né? Então, a gente precisa virar a chave da instituição escola. E isso também não é só falando, né? Eu acho que tem ferramentas, tem estruturas, né, que a própria Secretaria da Educação tem que desenvolver, né? Elas já cobram das escolas uma série de outras coisas, mais burocráticas, né? As faculdades de educação têm que se envolver, começar a reconhecer essa potencialidade de transformação das escolas, né? Então, a gente por exemplo, trabalhando com a Secretaria de Educação de um município, a gente pode já atuar com todas as escolas de uma vez. E uma segunda estratégia que é muito importante é mostrar as histórias dos jovens, porque como os jovens com os quais os professores lidam todos os dias, eles só veem o cara lá na sala de aula desinteressado, eles não sabem que o jovem tem essa potência. Então, acho que o livro que vocês fizeram tem esse poder, né, de mostrar a potência dos jovens, e isso tem que ser multiplicado, divulgado, debatido, né, porque precisa de outros exemplos, assim como a gente precisa mostrar e divulgar escolas que se organizam de outro jeito, que favorecem esse engajamento dos jovens nos territórios em questão. Existem várias, e elas são os melhores exemplos para influenciar outras escolas, né? Contar histórias de vida que criem um novo referencial, né, que mudem a representação social do território, que é extremamente negativo. Mas já que você está falando de escola, e uma das maiores bandeiras, eu acho, que a gente tem como estratégia na ADEL hoje, é a tal da educação contextualizada. Mas o quanto é um desafio assumir hoje a educação contextualizada num cenário de desenho de políticas de educação que está em forte conflito, está em disputa. Está em disputa política o tempo todo. Você falou sobre as secretarias de educação, falou sobre as escolas. Eu vou mudar, então, a pergunta anterior um pouco, mesmo sabendo que são jovens que estão assistindo a gente aqui hoje, e vou perguntar para você o que professores e educadores podem fazer na prática hoje no que tange a educação contextualizada no meio rural, a desurbanizar um pouco o currículo formal, abordar um pouco os temas contemporâneos transversais, ou os temas transversais contemporâneos que já estão vigentes, segundo a Base Nacional Comum Curricular. Como é que professores e educadores podem engajar e motivar jovens e fazer parte de um grande esforço para que a escola seja uma instituição socializadora e puxadora de movimentos como esse na prática? Olha, nós tem uma resposta mais rápida, que é o professor trazer a investigação sobre o contexto, seja da sua área qual for, né? Se é linguagem, vai investigar a linguagem do contexto, se é história, vai a história do contexto, e não que vai dar isso, mas a partir da investigação do contexto, vai trazer referências capazes de construir os conceitos que depois possibilitam a investigação sobre os contextos mais amplos, inclusive universais, e na história, né? Mas, para além do que o professor pode fazer sozinho, cada um na sua disciplina e com a sua série, o que é mesmo mais potente é quando a equipe de professores trabalha juntos, né? Então, a interdisciplinaridade, porque o mundo é interdisciplinar, as questões não estão segmentadas, né? Então, quando a equipe escolar se reconhece como uma equipe e a escola como seu projeto, aí ela começa, assim como o estudante tem que achar o seu projeto, a equipe escolar tem que achar o projeto da sua escola, né? Então, engajar a escola em pensar o que é essa escola nesse contexto aqui rural, que papel uma escola, que é a instituição pública voltada para socialização das novas gerações, para a construção dos valores, das atitudes, dos comportamentos das novas gerações, tem que realizar neste contexto, para que este é um lugar
para que a escola seja um lugar de produção de conhecimento, não de reprodução de conhecimento. A gente tem isso muito introjetado, né, que conhecimento se produz na academia, na universidade, e a escola reproduz, a partir de livros didáticos, a partir de conteúdos que vêm pronto. Não, a escola produz um conhecimento novo, tem uma equipe interdisciplinar e é altamente capaz de fazer isso, os professores são capazes de fazer isso, têm instrumentos para fazer isso, mas são demandados para fazer outra coisa. Então, se os professores se engajam nesse processo, fica tudo muito mais orgânico e mais fácil para os estudantes e para as famílias se engajarem também. Agora, também os estudantes podem dar uma forçadinha, podem levar isso para a escola, né? Às vezes a passividade do estudante na escola é resistência a essa estrutura que não escuta, mas às vezes essa resistência pode ser de outro jeito, pode ser trazendo propostas de que a escola seja diferente, ocupando esse espaço de construção da escola. Então, Helena, a gente já tem a primeira participação aí da nossa audiência, me senti agora um radialista. Mariane Osório perguntando, pedindo para você citar exemplos de escolas que trabalham dessa maneira, se você tem algum exemplo para compartilhar com a gente. Olha, uma excelente referência é a Certa, que fica em Pernambuco, né? Serviços educacionais de tecnologia alternativa. É uma escola que oferece o ensino técnico e que justamente forma, né, os estudantes nas técnicas da agroecologia e para que os estudantes, eles mesmos desenvolvam as tecnologias que possibilitarão que eles fiquem no campo, né? E a Certa já tem muitos anos e os seus materiais já foram utilizados, são utilizados por centenas de escolas na região, é uma referência muito, muito, muito interessante. Eles têm algum site que você lembre aqui para citar? Provavelmente www.certa.org.br, né? Certa eu não sei se o site... Olha, eu posso também trazer uma referência para vocês, que o site Movimento Inovação na Educação, ele é um site que traz as referências de todas as escolas que propõem essa transformação no Brasil. São cerca de 200, e você pode fazer a busca por região, você pode fazer por nível de ensino, como interessar. Tem não só escolas, como instituições educativas não escolares também. A Certa é uma delas, e aí já vai para o link da instituição diretamente. E tem também notícias, agenda, e tem uma biblioteca com referências também para ler, para conhecer mais dessa proposta educativa. Movimento de Inovação na Educação. Mas aí a gente está falando aqui já de algumas mudanças nas escolas que falam que tratam da esfera de gestão, né? E criar política educacional e seguir política educacional é sempre um desafio, né? Tem muitos aspectos superestruturais, políticos que estão em jogo, enfim. Tem algum momento em que a escola extravasa os seus muros. Ela precisa extravasar os seus muros. A gente fala muito nesse conceito de comunidade escolar, né? Então, vamos passar um pouco da escola para a comunidade, que a gente está discutindo empreendedorismo social. Além da escola, aonde mais você vê que o jovem hoje pode encontrar apoio, pode encontrar suporte, aonde que ele pode procurar e com que argumento você acha que esses jovens podem chegar? E aí eu até coloco um componente aqui. O papel que a igreja, por exemplo, teve na formação de movimentos sociais no Brasil historicamente, e hoje, como esse é um outro campo extremamente difícil, extremamente cheio de fronteiras difíceis e nuances, mas sempre foi uma instituição socializadora vital para a formação da sociedade civil no Brasil. Então, a gente está falando de comunidade, de escola, de igreja, isso tudo é um pouco, hoje em dia está um pouco confuso. Saindo um pouco da questão da escola, mas sem sair totalmente, aonde mais você vê que esses jovens, e vamos lá, professores, educadores, que não possam só, não queiram só confiar nas vias institucionais próprias,
como é que você vê outros lugares que jovens podem procurar apoio, podem procurar auxílio, onde podem encontrar seus pares, outros jovens que também estejam querendo ser agentes de transformação? Olha, aí na investigação dos próprios contextos, né? Essa investigação é exatamente isso, é buscar onde que estão as oportunidades educativas no território, né? E aí isso varia enormemente de território para território, desde de lugares onde tem equipamentos culturais reconhecidos, né? Museus e etc., universidades, até outros territórios que aparentemente não tem nada. Mas isso é uma aparência causada pelo equívoco da nossa própria formação de só enxergar potência e riqueza no que tem um certo formato, né? Institucional. Porque as pessoas do território, elas sempre são fonte riquíssima de conhecimento, de apoio e de inspiração. Então, por mais que não haja instituições, por exemplo, do Estado, públicas e etc., mas há as pessoas. Então, fazer uma busca sobre a história do lugar, os primeiros moradores, as histórias de vida desses moradores, para inspirar como é que era na juventude deles, como muitas vezes os territórios foram construídos no braço, né, na marra. Poucos lugares do Brasil foram planejados, né, Brasília e tal, e o poder público foi lá e colocou as coisas. As pessoas ocupam, e na marra, na sobrevivência, na luta diária, vão criando as condições mínimas de conforto, enfim, de vida. Isso tem que ser super valorizado, né? Qual é essa luta, qual é esse movimento, qual é essa potência que as pessoas têm de, do nada, construir um território, um município, um bairro, uma comunidade, né? Quais são os movimentos sociais que as apoiam, ou que elas mesmas construíram, mesmo que não existam mais, né? As organizações da sociedade civil, muitas vezes as entidades religiosas apoiam, sim, tem uma importância fundamental, e mesmo que hoje muitas estejam tomadas por um discurso e uma prática contrária, né, a essa potência toda, é importante que elas sejam convocadas, né, a se posicionar em relação ao território, aos jovens, né. Acho que os jovens têm que ocupar esses espaços também, não só passivamente, né, recebendo o que é definido pelas lideranças, mas questionando, né, trazendo questionamentos e obrigando essas instituições também a se posicionar em relação ao território. Agora, também hoje, as pessoas, os jovens encontram a sua turma na internet, né? A Choca faz esse processo de busca e seleção de jovens que têm essa experiência, exatamente para poder, em primeiro lugar, ter esses jovens nos liderando, dizendo para a gente como é que a gente tem que construir esse movimento em que todos os jovens sejam transformadores, porque, enfim, não seria coerente que a gente liderasse esse processo, mas também para a gente poder contar as histórias deles e eles inspirarem muitas pessoas. É impressionante como vem jovem de tudo quanto é canto do Brasil, de contextos muito remotos mesmo, que ficam sabendo por rede social de alguém que indicou e que eles acabam chegando, né? E eles encontram as suas turmas, os seus grandes amigos, aqueles com quem eles colaboram, às vezes não faz parte da sua comunidade, né? Às vezes estão a quilômetros de distância e são as pessoas com quem eles mais se identificam e cooperam, fazem coisas juntos, né? Você falou em cultura, né? Cultura é um dos lugares onde a gente tem maior incidência da atuação de jovens com enorme sucesso. Sucesso até em termos de capacidade de influenciar mercados e de influenciar instituições, a cultura hip-hop, a cultura urbana moderna. Eu me lembro de um projeto que eu acompanhei em Arco Verde, no interior de Pernambuco, chamado Estação da Cultura. Um grupo de jovens ocupou uma estação de trem abandonada e fez, na época, que era um ponto de cultura, né? E era um projeto fantástico sobre a cultura do semiárido, sobre a cultura do Nordeste, que tem uma iconografia sensacional. A arte, a cultura, a arte como um todo, aliás. É um campo tão fértil hoje
e que a gente está precisando tanto, né, no momento de transição entre gerações, que jovens se envolvam com a produção artística, com assumir a identidade, a difusão, a disseminação intergeracional da identidade do lugar onde vive. Enfim, acho que a cultura é um campo riquíssimo e que a gente trabalha muito pouco a relação entre projetos de cultura e desenvolvimento, pelo menos há muitos anos, e a gente não tem uma política adequada para tratar isso. Mas vamos rodar um pouquinho as perguntas aqui, a gente tem algumas perguntas pipocando. Eu vou começar aqui te dizendo que muita gente preocupada com a Covid, né? E como é que tudo isso que você está falando vai ser impactado pela Covid. Eu vou começar aqui perguntando, pela perspectiva de Aurigélia, nossa diretora de programas, está perguntando aqui para você sobre as escolas, seguindo essa perspectiva das escolas. Você falou sobre o contexto da escola, que não pode apenas estar relacionado ao prédio em si, mas o que você acha que vai mudar na educação depois dessa pandemia ou a partir dessa pandemia? Eu acho que há uma tendência a mudar radicalmente, né? A escola vinha se mantendo resistente a uma série de transformações, né? A estrutura básica da escola se mantinha a mesma, mesmo com profundas transformações no mundo da tecnologia, da informação, da comunicação. A base da aula expositiva, do conteúdo passado para alunos num determinado tempo, né, a média de 50 minutos, conteúdo separado em disciplinas, essa estrutura vem, né, muito resiliente também, né, às vezes a resiliência é para uma coisa que a gente não gostaria que fosse menos, né, e já adiando, né, muito colocar na pauta a questão de, por exemplo, usar as novas tecnologias digitais para que não necessariamente os estudantes precisem estar todos os dias, 4 horas por dia, dentro do prédio escolar. E claro que isso não tira a importância do convívio físico, e nunca a gente vai valorizar tanto o convívio físico como depois dessa pandemia, né? Todos nós estamos morrendo de saudades de estar pessoalmente com alguém, né? A gente está percebendo muito bem a diferença de estar online e estar ao vivo. Então, não substitui. Mas, inclusive, em contextos rurais e remotos aqui no Brasil, floresta e tal, às vezes as crianças fazem viagens longuíssimas, e até às vezes na cidade também, fazem viagens longuíssimas todos os dias para estar tantas horas por dia na escola, quando isso trazendo uma série de riscos no transporte e tal, além de, no contexto rural especialmente, um distanciamento em relação à sua cultura, né? Porque a partir do momento em que a criança todo dia é levada para estar longe dos seus pais, longe da sua família, daqueles aprendizados da vida no campo, ela passa a não saber mais se virar, né, naquele contexto, não valorizar aquele conhecimento e ir para uma outra realidade. Então, assim, tem uma série de desvantagens no presencial sobre a qual nunca se fala, para não abrir espaço para as grandes corporações que querem vender o ensino à distância como se isso fosse a salvação da humanidade. Esse é um grande problema do Brasil hoje, é a gente evitar os debates, porque isso sempre vai estar atendendo interesses de grandes corporações que querem privatizar as coisas. Vamos ocupar o debate, dizer claramente como que isso pode se dar, de modo a garantir a capacidade de transformação, a emancipação das populações e não o lucro das grandes empresas. Então, a gente não está falando de ensino à distância que prescinde da presença do professor, do atendimento individualizado, do lugar do educador, da construção de valores, de respeito, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que já poderíamos ter flexibilizado muito mais essas questões, porque temos tecnologia para isso, e assim incluir com muito mais qualidade boa parte da população na educação, porque embora a gente tenha feito um processo de inclusão importante nas últimas décadas, estamos longe de termos atingido a universalidade, sobretudo no ensino médio no Brasil. Poderíamos ter. Agora, isso dependeria de, em vez de priorizar a construção de escolas, priorizar a internet, priorizar
acesso a computadores e internet. E isso não é priorizado no campo da educação. Enfim, então, eu acho que isso vai acelerar. Eu acho que agora a coisa entra no debate, entra na estrutura e tal, e vai ruindo, né, essas estruturas que já estão obsoletas há bastante tempo, né? Não só pela questão da tecnologia, mas pela própria estrutura. Então, as pessoas agora ficam debatendo, tem que debater, claro, é importante debater se vai ter o ano letivo, cumpre ou não cumpre o ano letivo, como se as pessoas em casa não estivessem aprendendo nada. Mas as pessoas aprendem em todos os lugares, as pessoas aprendem ao longo de toda a vida, a escola é uma parte disso. Então, essa estrutura também de ano letivo e tal, é uma coisa sobre a qual a gente tem que poder falar. A gente não pode ter medo de falar sobre essas coisas, né? E fica como um pilar intocável para não abrir espaço para aproveitadores, né? A gente falou sobre educação contextualizada, você acabou de tocar num ponto, para mim, que é essencial para a gente discutir coisas, estratégias, como é que a DEL está colocando em prática, como o CERTA também coloca muito em prática, como o Tião coloca em prática lá no CPCD em Minas, que é a tal da educação informal. Essa relação entre educação formal e informal, que cria uma fronteira que é aquilo que é escola e é engessado, e aquilo que não é escola, e qual é a potência, a capacidade que você tem de fazer as pessoas aprenderem. Aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica no universo da construção de políticas de educação. Você daria, se você fosse, que Deus me ouça, mas está difícil, ministra da Educação, você daria maior autonomia às escolas na ponta para definir políticas e estratégias pedagógicas, ou você manteria ainda algum controle central mais rígido sobre o currículo, como tanto se discute hoje? Centralização ou descentralização? Então, Glaucio, na verdade, assim, a autonomia já está dada, porque a lei diz que a escola tem autonomia total para elaborar o seu projeto pedagógico de acordo com as necessidades da sua comunidade escolar. Isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996. É muito tempo, é muito tempo. É por isso que essa é uma resiliência sobre a qual a gente não deveria ter muita felicidade sobre ela. Já era para isso estar garantido, há mais de 20 anos, né? A lei afirma isso, e todos os documentos legais depois continuaram afirmando, né? Os currículos e tal sempre afirmaram essa autonomia da escola. O problema não é nem só o MEC, o problema, sobretudo porque na educação básica está na mão dos estados e municípios, são as burocracias das redes de ensino nível de Secretaria Municipal e Estadual de Educação, que para gerir a sua rede impõe procedimentos que enrijecem, que impedem a autonomia das escolas. Então, a escola pode avaliar da forma que ela quiser, mas no fim do mês, no fim do bimestre, ela tem que colocar uma nota de 0 a 10 no sistema da rede. Entende? Como assim? Está garantido por lei que a escola pode avaliar de uma forma que não dá uma nota de 0 a 10. Mas o sistema diz que tem que colocar lá uma nota de 0 a 10 naquela rede de ensino. Então, essa burocracia que não tem respaldo na lei, ela vai impondo pela cultura da educação, pela cultura dos professores, dos supervisores, dos próprios estudantes que esperam nota de 0 a 10, das famílias que esperam nota de 10. E eu estou dando só um exemplo, mas podia estar falando das provas, das aulas por disciplina, das pessoas divididas em séries. Nada disso está na lei, não precisa ser assim. É a cultura escolar que mantém desse jeito. E é isso que a Covid eu acho que vai cortar bastante dessa estrutura, porque durante alguns meses as pessoas vão vivenciar uma coisa diferente e vão perceber que tem outras formas de organizar o conhecimento, os grupos, as relações. Agora, saindo um pouco de escola, indo para discutir outros mecanismos que a gente tem de organização de jovens para transformar território, para transformar o lugar em que vive, o Marcos Alexandre aqui está perguntando como trabalhar a sucessão de cooperativas em cooperativas de agricultores familiares, pensando no maior envolvimento de jovens. Ou seja, saindo da escola, indo para as organizações da sociedade civil e de base, sem nem as
OSCs e ONGs, mas as organizações de base comunitária. Eu vou até ampliar um pouco a pergunta do Marcos Alexandre. Ele está perguntando das cooperativas de agricultores familiares. Eu também coloco aí as associações comunitárias locais, seja de pequenos produtores ou, em geral, as associações de bairro, participativa que existem nos territórios. Como é que você vê um processo de sucessão em que os mais velhos vão transferindo aos poucos poder ou influência sobre essas cooperativas para os mais jovens, tanto pela via de jovens quererem participar, se sentirem motivados, o que pode ser feito para motivá-los, como para fazer com que os mais velhos acreditem e confiem nessa transição para essa nova geração milênio que começa a assumir posições de controle e influência em governança hoje. A gente vê esse desafio em muitas dimensões da vida, né? Nos movimentos sociais, nos partidos políticos, a gente vê nas organizações da sociedade civil, a gente vê uma geração que já está precisando, né, passar a bola, e o desinteresse, muitas vezes, ou a distância dessas instituições em relação aos jovens e causando um desinteresse da juventude em assumir esses lugares, com essas estruturas, com esses formatos, né? Então, esse às vezes é um desafio muito assim, importante nessa crise política que o Brasil vive hoje. Eu acho que isso explica uma boa parte dela, né? A não identificação dos jovens com as estruturas dadas para a participação econômica, política e social. Não dialoga, né, com os interesses e o modo de ser dos jovens. Inclusive, esse próprio formato de liderança já é alguma coisa que não faz muito sentido para os jovens de hoje. Então, o que precisa mesmo claro que se aproximar, o ideal é que as instituições consigam atrair os jovens, e não é paulatinamente passando o poder, né? É assim, se abrir para que os jovens reconstruam a cultura dessas instituições a partir de novas referências. Claro que quando os jovens assumem a responsabilidade pela instituição, também está na mão deles, eles não vão chegar, né, quebrando tudo. Porque eles também têm a responsabilidade da permanência e da continuidade, mas tem que se abrir para que dialogue com os interesses, a visão de mundo e o modo deles, né? Você falou da sociedade civil, das cooperativas, das empresas, que me deram os partidos políticos, por exemplo, tivessem essa dinâmica, né? Se reconstruíssem inteiramente em novas bases, né? Mas pela renovação, pela oxigenação da própria sociedade civil, passa, talvez, o futuro da democracia brasileira, agora mais do que nunca. Depois de um processo não é de desmonte, mas uma sociedade civil que, de certa forma, ficou em estado de choque nos últimos 6 anos, um pouco letárgica até para se mover, para responder às novas formas de se comunicar no mundo da política. Mais do que nunca, a gente vai precisar se reinventar e aprender a jogar o jogo para subverter o jogo mais do que nunca. E aí eu acho que jovem tem um papel essencial nesse processo. Sem jovem a gente não vai conseguir fazer isso. E aí a pergunta que o Marcos Alexandre fez você tem uma cooperativa hoje. Cooperativa é uma estrutura complicada, porque ela tem um fim econômico muito claro, então tem interesses econômicos por trás. E você tem jovens que querem assumir uma posição de controle, querem ter uma chance de experimentar um novo modelo de gestão, um pouco mais alinhado com algo moderno, é uma palavra difícil, com algo que é usado hoje. Como convencer os mais velhos de que os jovens podem ter essa chance? Né? Como convencer os mais velhos que os jovens não vão fazer a cooperativa quebrar, de que eles podem ter uma chance de criar um novo modelo de gestão, um novo modelo de negócio, e que é, inclusive, mais seguro do que continuar reproduzindo um modelo que não funciona mais no mercado competitivo. É um desafio considerável. Wagner pergunta aqui, Wagner, nosso diretor de negócios,
como é que as tecnologias de comunicação e informação, né, internet, computador, isso que a gente está usando aqui, que já é uma estratégia de resiliência do mundo para continuar interagindo quando está distante um do outro, como é que tecnologias de informação e comunicação como a internet podem ajudar na construção ou revitalização? Hoje temos a maior geração de jovens, ou a geração de jovens com maior nível de conectividade na história do sertão, na história do semiárido. Como é que essas ferramentas podem ser usadas ao máximo, com plena potência por esses jovens? Então, elas já vêm sendo usadas, né? Então, é como eu falei para vocês, assim, esse processo de abertura de chamada para jovens transformadores à Choca, que começa com a rede de empreendedores sociais, mas vai muito além. Os jovens que acabam se inscrevendo no processo têm uma relação de terceiro contato com o primeiro que fez a indicação, né? Então, eles se conectam entre si. A gente vê isso nos movimentos sociais, né, fortemente. O movimento da ocupação das escolas em 2015 em São Paulo, que em 2016 se espalhou pelo Brasil, era um movimento que os mais velhos não entenderam de onde saiu aquilo, né? Mas saiu do WhatsApp, saiu da rede social, saiu de uma organização muito fácil, muito imediata, muito rápida, muito organizada, incrível que pareça, né? A forma como eles se apropriaram das escolas, literalmente, né? Ocuparam as escolas e cuidaram das escolas e se organizaram com muita responsabilidade. E agora no movimento ambiental, né, contra a mudança climática, a gente vê entre os candidatos e os jovens transformadores que acabaram sendo selecionados para a comunidade da Choca, tem jovens dos contextos mais remotos, lá do Renan, no Bico do Papagaio, assim como o Vitor em Atalanta, lá no interior de Santa Catarina, que fazem as conexões do Fridays for the Future nesses contextos, e eles vieram falar para a gente, durante o processo de seleção, de coisas sobre as quais a gente não sabia, coisas que já circulam entre eles, conectando jovens do mundo inteiro, muito antes da gente ficar sabendo, né, e que dão impactos importantes. De fato, não há como negar o impacto dos jovens para a mudança de conversa sobre a questão ambiental. Pode ainda não ter tido nenhum impacto efetivo nas políticas e na forma das organizações e governos se comportarem, mas pelo menos a conversa já mudou, né? Posicionamento, o que as pessoas têm que falar, o que elas têm que aparentar, já tem outras bases, e sem dúvida que o movimento dos jovens é fundamental para isso. Então, eu acho que as novas tecnologias, elas têm esse potencial gigante de revitalização, de retomada do movimento das organizações da sociedade civil, do movimento social como um todo. O Renan está aqui dizendo que ela está aqui, que ele está aqui, desculpa. Ai, vamos ouvir. Que bom, Renan, não me deixe mentir. Wagner está aqui apontando também que a gente está vendo é um momento difícil para organizações da sociedade civil como um todo. Tem muito fechamento de portas, tanto por desafios práticos de gestão, de seguir a coisa, de captação de recursos para conseguir se manter viável, como até um momento de desencanto com o universo do ativismo, da militância em boa parte. Aí eu vou te fazer outra pergunta que eu acho que pode ser um pouco difícil, considerando o contexto político, mas não tem como fugir quando a gente da relação entre protagonismo e empreendedorismo social com desejo político, e até com sonho, ou em alguma esfera com utopia. Né? E aí eu te pergunto dos jovens que você está trabalhando, né? Como é que é a relação dessa nova geração com as utopias, com os sonhos e desejos de uma nova sociedade, ou de um novo contrato social, ou alguma mitigação de efeitos de injustiça e desigualdade nesse contrato social? Enfim, como é que você vê as novas utopias e a forma como os jovens que hoje são protagonistas e empreendedores sociais, mas que têm uma visão de uma nova política, de um novo jeito de fazer política pública, e se faz isso através de política institucional,
num mundo em que a gente vê tanto vício, e vício se repetindo de formas diferentes que levam a um desencanto total. É o desencantamento da política. O que, na minha opinião, não pode levar à política, à fuga da política. Ela não pode ser superada. Ela é um instrumento que tem que ser melhorado, tem que ser superado em seus inerente ao fazer humano. Mas como é que você vê que os jovens estão lidando com esse processo de desencantamento? E como é e a gente tem um futuro nisso? A gente tem uma porta, uma luz no fim do túnel para ter de volta uma participação mais intensa de movimentos sociais, novos jovens líderes, não no sentido clássico de liderança, mas de puxadores de movimento, de grandes mobilizações por algo que foi bandeira de ativismo e militância por muitos anos, que é a questão da igualdade, a questão da justiça. E eu sei que a questão de igualdade de gênero, movimentos identitários, é fantástico, é uma coisa muito forte, que mostra talvez já um pouco dessa luz no fim do túnel. Mas como é que você vê que os jovens estão se relacionando com isso hoje? Olha, eu vejo que os jovens, é pena que a gente aqui não tenha tecnologia para que o Renan e outros também possam falar, mas os jovens que têm sonhos e otimismo e projetos são os jovens que lideram processos de transformação já, né? Talvez a minha geração, gerações anteriores, tinham utopias que dependiam de uma grande articulação mundial, de um grande movimento, a gente vai junto se organizar para chegar no sonho desejado. E os jovens estão fazendo a mudança já. Então, eles têm a capacidade de transformação dos seus contextos, da sua realidade, imediatamente. Esses jovens que têm essa capacidade, eles, em primeiro lugar, lideram o processo de transformação, inspiram outros próximos a eles a continuar criando outras oportunidades, criando outras iniciativas, articulando outros jovens no movimento e longe deles também, né? Então, eles inspiram, porque quando você vê um jovem como o Renan, que aos 13 anos liderou um processo de limpeza do afluente do Araguaia no seu território, você fala, puxa, e como é que eu não vou fazer isso aqui no meu território, né? Se ele é capaz de liderar um processo, claro que ele não fez sozinho, mas ele levou a sua comunidade a fazer, o governo, né, as instituições do governo a se envolverem, a assumirem a sua responsabilidade em relação a isso, e transformou e limpou, né, o córrego do seu território, e a partir daí uma série de outras questões. Então, os jovens que têm utopia, que têm sonho, eles têm essa agência de fazer. Todos os jovens têm agência, mas eles tiveram já essa experiência. E uma vez que eles têm essa experiência, eles imediatamente querem que os outros também tenham. Eles começam a atuar para que mais e mais jovens possam ter essa experiência que é tão realizadora e tão transformadora. Agora, uma segunda característica que eu vejo bastante nessa juventude, a gente tem também um grupo de jovens que foca no tema da democracia e tal, é que os jovens, não é só que eles não querem uma grande liderança, alguém seguir um líder, alguém que diga o que eles têm que fazer, é que eles querem se ver, né? Então, as ferramentas de comunicação, os posts, as mensagens e tal, que eles mais acessam são as de pessoas parecidas com eles mesmos, né? E claro que isso fortalece também a autoestima, né? Então, a multiplicidade de quem fala, né? Porque até hoje a gente ainda tem, na liderança das grandes organizações, das grandes empresas, do governo da sociedade comum, do parlamento, do judiciário, os homens brancos mais velhos, né? E com essa vontade que os jovens têm de se ver, de acessar mais quem é parecido com eles, a gente vê uma multiplicidade de meninas, de mulheres, de meninas negras e meninos também negros, indígenas, que falam, que são ouvidos, que influenciam, que se conectam, que colaboram, né? Então, isso é muito potente. Isso, de fato, cria outras possibilidades que têm a ver com aquilo que a gente estava falando de mudança das culturas das instituições. Às vezes, até organizações da sociedade civil têm imensa dificuldade de reconhecer que a diversidade, hoje em dia, ela é necessária
para que ela haja de uma forma mais coerente com o tempo atual. Não é uma questão de cumprir cota, é uma questão de mudar a atitude. É um novo ethos, né? O Guilherme aqui pergunta como é que eu posso articular um apoio à juventude com políticas públicas eficientes, sabendo da nossa com pouca representatividade de jovens no espaço de poder, que é um pouco do que a gente já está falando aqui, né? Sobre diversidade, incluindo jovens no universo ou numa nova cultura política que englobe a diversidade como um valor essencial, entender que aquilo que é diverso é mais forte e diversidade é fundamental para desenvolvimento. Mas como é que você... Aí eu vou sintetizar a pergunta do Guilherme da seguinte forma: participação de jovens nos espaços institucionais de poder. Como é que você vê a entrada de jovens na política hoje? Eu acho que em várias frentes, né? A gente tem, por exemplo, entre os nossos jovens, um jovem indígena, 2 jovens indígenas do Pará, que atuam na formação de fóruns da juventude, né, trazendo os jovens para debater as questões que interessam para eles e ocupando esse espaço de liderança, inclusive das comunidades indígenas, que também são centradas no poder dos homens e no poder dos mais velhos, né? Também as sociedades indígenas, as comunidades indígenas também têm essas características. E a partir dessa mobilização dos jovens indígenas, eles estão conseguindo ocupar esses espaços de liderança também. A gente começa a ver jovens indígenas na liderança, né? Inclusive mulheres também, que também não era tão comum, né? Mas, para além dos contextos indígenas, em todos os contextos do Brasil, urbanos e rurais também, a gente vê os jovens se organizando nos espaços que são específicos para a juventude, os fóruns da juventude, os fóruns da criança e do adolescente, ocupando esses espaços, mobilizando para que mais jovens participem, como também a política parlamentar como um todo, né? Tem um movimento Ocupa Política, que tem exatamente essa estratégia de lançar candidaturas para as prefeituras e o legislativo, né? E é interessante que esse movimento, essas candidaturas, elas já refletem uma nova forma de organização. São bancadas de várias pessoas, não é uma pessoa, aquele político que é a liderança daquele bairro, daquele território. É um conjunto de pessoas que se candidatam junto, que ocupa uma vaga coletivamente. É uma outra lógica. Então, a ocupação da política é pela subversão das estruturas de poder, das estruturas políticas. O momento que o jovem ocupa, ele traz a sua forma de liderar os processos, de se organizar e a sua linguagem, né? A gente hoje tem alguns princípios que partem de novas culturas políticas e começam a ocupar espaços, como, por exemplo, quando Marielle trouxe o Eu Sou Porque Nós Somos, que era uma mensagem muito forte desde a campanha, né? E, de fato, isso começou a se tornar um movimento em vários, e interessante, para ser bem, tentar manter uma isenção, né? A esquerda e, às vezes, a direita, né? A ideia de que esses movimentos compartilhados de poder entre jovens veio para ficar, e que é uma coisa positiva, inclusive na gestão de gabinete. Que a participação de jovens e lideranças da sociedade civil no universo da política institucional tem que ser encorajado. Até porque, se a gente não ocupar os espaços, os fóruns e conselhos que são constitucionalmente garantidos, mas que estão sob forte ameaça neste governo, se é que eu posso chamar de governo, é essencial que a gente esteja lá, dentro, né? Não pode agora deixar esses espaços. Até quando esses espaços perdem sentido institucional por alguma canetada, se eles mantiverem sentido social, eles se mantêm muito relevantes, fortes, porque eles se mantêm capazes de influenciar a opinião, de formar a opinião, que é o DNA da democracia de audiência que a gente vive hoje. Então, seguindo aqui, Bruna trabalha comigo, trabalha aqui na área de desenvolvimento da ADEL. E eu sei que é uma jovem extremamente inquieta em promover essa ocupação de espaços pela juventude e começar a mudar alguns comportamentos que são
tidos da política ou da forma de fazer política tradicional e incorporar essa forma de pensar mais dinâmica, mais contemporânea à juventude, à geração dela, a essa geração milênio. Então, ela tem uma pergunta aqui de estrutura, né? Como um jovem pode se sentir seguro ao quebrar velhos padrões? Nossa. Eu acho que a beleza... É interessante, só complementar a pergunta aqui, porque é interessante, porque o que ela está falando é sobre a questão da motivação de todos os dias levar porrada no sentido contrário. Como é que você resiste a isso? Inclusive esses jovens que você citou, e até partindo do princípio, assim, pegando o exemplo da Greta, que é a super protagonista do mundo, né, levando porrada de Trump, Bolsonaro, e, às vezes coisas baixas e vis, né, como a gente está vendo todos os dias. Como é que você, como jovem, no momento da vida em que você está procurando reconhecimento e imagem, autoimagem, como é que você sobrevive a isso, nesses movimentos de transformação? E causa mudança nessas estruturas? Olha, em primeiro lugar, coletivamente, né? E eu acho que os jovens se organizam muito mais coletivamente, exatamente, valorizam justamente isso, né? Então, eu acho uma barbaridade o que, por exemplo, os ataques que fazem a Greta. Agora, me parece que ela tem uma rede de apoiadores e de colaboradores e de parceiros suficiente para que ela não se deixe abater por esses ataques, né? E quando você não tem? E aí? Então, eu acho que a transformação sempre é coletiva. Não estou falando que precisa ser um movimento do tamanho que a Greta faz no mundo, mas eu acho que o realmente transformador é quando é um trabalho de equipe. Claro que tem alguém que tem a iniciativa, que tem a ideia, que começa, mas é de fato transformador quando é uma equipe. E essa equipe atua numa perspectiva de liderança compartilhada, né? O poder de cada um vem do maior poder dos outros. É diferente da velha fórmula ou equação do poder, né? Uma liderança com mais poder e um monte de gente seguindo o que a liderança fala. A nova liderança não é assim. O maior poder vem exatamente porque os seus parceiros, colaboradores são mais empoderados. Quanto mais empoderados eles forem, maior a liderança é compartilhada e a segurança de todos é garantida, né? Agora, também não temos que negar a importância do mundo adulto tá junto com eles, né? Tá apoiando, estruturando, garantindo, né? Participando junto. Não é que a gente está jogando nos ombros dos jovens a transformação do mundo enquanto a gente se mantém em Porto Seguro nas nossas casas, né? Estamos junto, e eu acho que a gente tem que dar o lugar de liderança, de protagonismo para eles, mas também temos muito a compartilhar, também temos experiências a compartilhar, referências a dar, e apoio, né, orientação. Não podemos negar a importância dos adultos no mundo dos jovens, né? Criar uma rede de proteção social, né, e até política para esses jovens. A gente tem um papel de passar uma geração para outra. Não adianta esperar um processo seco de que uma geração vai chegar e sentar na cadeira sem ter todo um processo transicional e muito respeito nisso, de um por outro. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, tem uma pergunta do Elano, que é quem tem a chave do nosso cofre, diretor financeiro, e ele pergunta se você vê que existe algum conflito mas de vocação entre ser um empreendedor social e ser um empreendedor de negócio. E se existe esse conflito, na sua visão, como é que isso pode ser amenizado? Olha, eu não acho que existe conflito. Eu acho que são coisas totalmente independentes. São coisas diferentes. O empreendedorismo de negócio tem a motivação de inserir a pessoa, o jovem, o adulto, sei lá, de forma digna no mundo do trabalho, né?
a motivação é essa, né? Que a pessoa possa se inserir economicamente no mundo. A motivação do empreendedor social é mudar o mundo. Agora, o empreendedor social, ele pode atuar em diversos lugares, ele pode ser um funcionário público. A gente tem na nossa rede de empreendedores sociais, tem professores das universidades públicas, por exemplo, são empreendedores sociais com impacto imenso. Eles fazem uso da estrutura possibilitada pela universidade, pelo Estado, para fazer transformação, inovação, engajamento, tudo que o empreendedor social precisa fazer. O empreendedor social pode estar totalmente no mundo do voluntarismo, né? Como o Renan não está preocupado com a profissionalização dele, com a sobrevivência dele ainda econômica a partir das ações que ele está fazendo. Não é essa a mobilização dele, não é essa a motivação dele. Todo o movimento pela mudança climática não é essa a motivação. Agora, o empreendedor social pode também criar um negócio, porque essa é a melhor forma que tem de transformar o mundo naquela estratégia que ele criou. Ele criou uma estratégia de transformação do mundo que passa por um negócio. Então, eles existem independente, assim como o empreendedor de negócio pode não querer mudar o mundo, existem montes, né, que não querem, que pelo contrário, querem manter o mundo como está e querem que o seu negócio fortaleça o mundo como está. Então, são totalmente independentes, né, mas não há necessariamente conflito. Você falou por cima dos negócios de impacto, né, dos negócios sustentáveis, que são diferentes, mas dessa linha de negócios que tem, ao mesmo tempo, um propósito de causar impacto social, ambiental e gerar alguma lucratividade, aliar essas duas frentes. Você acha que isso é um movimento confiável para um jovem hoje interessado em se tornar um protagonista, seguir, investir, pensar numa estratégia nesse sentido? Acho super válida, uma estratégia super válida. Todas as estratégias são válidas, importantes, e a transformação total do mundo só vai dar quando todas essas frentes estiverem atuando, né? Então, assim, não tem nada de errado em fazer por aí. Tem que ver se esse é o melhor caminho, porque o que importa é como você quer mudar o mundo. E, às vezes, o modo de mudar o mundo é a partir de um negócio. O que me incomoda é quando se pensa em uniformização. Só um caminho é possível, como, por exemplo, a quase, não é criminalização, mas tornar a filantropia um inimigo natural de organizações da sociedade civil, quando não é. Tem espaço para todo mundo, né? Inclusive de aliar estratégias de negócio que você está fazendo, que é algo que a TEL faz. Para mim, o perigo está em uniformizar o discurso, achar que só existe uma forma de fazer isso. Não existe. Como, por exemplo, as estratégias que lidam com direitos humanos que não conseguem, por mais que tentem, ter tanto sucesso aliando uma estratégia de negócio ou criando um modelo de negócio. Você também falou em empreendedorismo, que hoje é uma palavra muito forte e fundamental, né? Ser empreendedor dentro de estruturas existentes e o empreendedorismo com uma qualidade até que está sendo buscada no mercado de trabalho para quem hoje está procurando uma posição, né? Para quem está procurando um emprego e tal, é um valor. Deixa eu te fazer, antes de entrar agora aqui em algumas novas perguntas da audiência. Ao uso. Oi? Oi? Não, desculpa que deu uma congelada. Já está me ouvindo? Tá. Como é que você vê o desafio da captação de recursos, algo bem pragmático, para jovens que estejam agora fazendo um projeto social? Uma visão clássica, né? Eu estou fazendo um projeto social na minha comunidade, como é que quais seriam suas indicações ou comentários ou recomendações para quem está preocupado com captar recursos para viabilizar projetos que estejam formando, criando, elaborando nas suas comunidades? Bom, isso é sempre um desafio enorme, né? O Brasil não tem políticas estruturadas, decentes para o setor, essa área da sociedade civil que depende de captação de recursos, né? Porque
tem toda uma área enorme, né, como você falou de direitos humanos e tal, que não dá para abrir negócios para isso. Você precisa que algum investidor investir nisso. Ninguém vai conseguir ter retorno financeiro com uma ação para direitos humanos, por exemplo. Então, deveria haver uma política importante de valorização disso. Hoje, na crise da Covid, que o Estado está cheio de fragilidades no enfrentamento dessa situação, quem está garantindo a sobrevivência de boa parte das comunidades é a sociedade civil. São as organizações da sociedade civil que têm a tecnologia, a capilaridade de fazer chegar o recurso para quem mais precisa agora, porque quem precisou se cadastrar no banco, da Caixa Econômica, não sei o que, o dinheiro não chega, né, porque não tem o celular, porque não tem o aplicativo, porque não tem o sei lá e o quê. E a sociedade civil, as organizações da sociedade civil nas comunidades conseguem fazer chegar. Então, isso é de uma relevância enorme que o Brasil já deveria ter instituído uma política muito mais decente, né, de dinheiro público para esse setor, né, da organização social. Mas não tem. Então, basicamente, a gente depende mesmo do setor das fundações, dos institutos, das grandes empresas que têm que garantir a sua responsabilidade social, no investimento no social. E aí a captação de recursos, ela é frágil, porque você depende de relação com as organizações que têm os recursos, e muitas vezes você depende de conseguir que a sua iniciativa dialogue com a estratégia da fundação para que ela financie a sua iniciativa. Então, há editais, há vários editais, e você vai buscando os editais. Agora, óbvio que não é impossível, é muito difícil, como tudo é difícil no Brasil e na economia, né, no Brasil, só não é difícil para os bilionários, para os bancos e tal, né, tudo é na luta, e a captação de recursos é essa luta, né, tem essa busca. Bem, Helena, está sendo fantástica essa conversa com você aqui, mas eu vou encerrar com uma última pergunta. A pergunta de um colega conselheiro seu, também do nosso conselho consultivo, Luiz André Soares. Luiz André, que está perguntando aqui, ele está fazendo ele fez uma série de comentários, que você vai poder ler na área de comentários depois. Um aqui que eu achei bem interessante, porque a gente sempre fala de jovem como uma faixa etária, né? Mas às vezes jovem é um espírito, a maior parte das vezes, ou todas as vezes, jovem também é uma forma de entender um espírito. E a gente tem representantes políticos antigos que têm um comportamento mais jovem, muitas vezes, e representantes extremamente jovens que parecem que têm 60 anos de idade, né? E esse cruzamento, quando a gente está falando de jovem, às vezes a gente está falando muito mais do valor do que necessariamente a idade do indivíduo. Mas Luiz André pergunta aqui, como é que você vê as experiências como, né, um exemplo, dos parlamentos jovens? O que traz de bom e quais são os limites de transformação? Quais são os seus limites de transformação? Pois é, essas experiências, parlamentos jovens e outros espaços parecidos, traz de bom a experiência do jovem, né, para o jovem. Ele ter essa experiência de participar de debates e desenvolver várias habilidades que precisam ser desenvolvidas para você participar de um ambiente desses, aprender um monte de coisas sobre os processos políticos, o processo de construção da política e tal. O limite é que não tem nenhuma efetividade para a transformação, né, não são ouvidos pelas instâncias que precisariam ouvir, quer dizer, não tem efetiva força de parlamento. Então, é importante como experiência para o jovem, como articulação de jovens que se conhecem, que se conectam e a partir daí também continuam, muitas vezes até na atividade política, mas deveriam ter espaços de incidência política mais garantidos, mais importantes. O que talvez a separação entre ser jovem, né, ser um parlamento jovem, às vezes tem um monte de coisas para criança que chama mirim também, que acaba
Sabe, Escolas fazem não isso. leva a sério, né? Hã? Algumas escolas têm estratégias e projetos de Elas têm parlamento. estratégia. Para o aprendizado é ótimo, mas infelizmente o mundo adulto não leva a sério. Tende a ver como mais isso é coisa para jovem, isso é coisa para criança. E isso que é o ruim. Então, às vezes, a gente deveria criar oportunidades, parlamentos ou iniciativas que ponham os adultos com os jovens e que tenham efetividade, e que os resultados tenham efetividade para a mudança das políticas. Bem, Sabrina que comentou aqui, Sabrina Santos que comentou que está fazendo um novo projeto em uma nova comunidade. Eu espero que você tenha, que a gente tenha te dado aqui uma série de informações que te ajude nessa jornada e a gente continua. Você pode nos procurar. Sabrina vem com a gente há algum tempo, a gente está sempre junto para dar novas dicas, ajudar, enfim. Inclusive, vale ressaltar aqui que a ADEL lançou um projeto especial novo para lidar com os impactos da Covid nos territórios em que atua, especialmente no território aqui da região de Pentecostes. A gente está reforçando o Fundo Veredas e criando uma nova frente em que a gente perdoa todas as dívidas que a gente tem de crédito com jovens que hoje têm dívidas com o fundo. A gente suspendeu os pagamentos, desculpe. E em outra frente, a gente está reforçando, a gente está criando novas opções de crédito, mobilizando recursos para oferecer mais crédito em condições especiais, com juros zeros e uma carência muito maior. E a gente também está reforçando as frentes de assessoria aos jovens usando ferramentas online. Vocês podem saber mais sobre o que a gente está fazendo em relação ao Fundo Veredas, em relação ao Programa Jovem Empreendedor Rural nesses tempos de Covid, através do nosso site. Helena, muito obrigado. Foi uma imensa honra ter você aqui. Esse vídeo vai ser rodado muitas outras vezes, em muitas outras ocasiões. Para quem participou e fez pergunta, foi fantástico, mas a gente vai fazer isso ter valor. Para quem está nos acompanhando, espero que volte a nos acompanhar semana que vem. A gente vai ter mais uma live com mais um convidado especial. Acompanhe as nossas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo quem é. Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado de novo, Helena. Eu que agradeço. Foi ótimo para mim também. Pelo menos indiretamente, que as perguntas chegavam, eu fico sonhando com o momento em que vamos estar juntos, todos reunidos novamente. Eu também espero que seja muito em breve, mas não tão em breve como imediatamente. Claro. Mas você pode ver aí os comentários, inclusive perguntas que, se você quiser, ou comentários adicionais. Depois, se você quiser responder algum especificamente, a gente te passa o contato, a gente intermedia, enfim, a gente mantém essa conversa aberta. Maravilha. Você quer fazer algum comentário final? Olha, não, acho que só agradecer mesmo essa oportunidade. Talvez divulgar que tem também uma forma de engajamento bem rápida aqui no Covid, que foi desenvolvida por um outro fellow Ashoka, que é o Edgar, que o Renan está jogando, que é o Jornada X contra o vírus. Eu vi o Edgar passar por aqui. Então maravilhoso. Talvez ele tenha falado. E aí a gente continua o bate-bola envolvendo mais gente. Claro. Obrigado a todo mundo, então. Um abraço. Até a próxima. Abraços.